Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente e hoje o Paulo, o Everton, a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é de extremo interesse dos nossos alunos, que é a importância do estágio na vida do acadêmico de Direito. Acho que todos nós aqui temos várias opiniões a respeito de estágio, a respeito de profissões e como a gente já falou no primeiro episódio lá atrás, né? Muitas vezes a gente aspira a uma profissão, mas a gente não conhece essa profissão. Eu acho que até o Paulo, naquele dia, falou alguma coisa no sentido de que para isso foi importante o estágio em relação a escolher a profissão, né? Exatamente. A questão do estágio, claro que é uma formação complementar. A gente não pode descartar nunca o que a gente aprende, né, na graduação, mas eu vejo o estágio como extrema importância. Extrema importância técnica, extrema importância social, né? As boas relações. É ali que o profissional começa a te apresentar o que é de fato o mercado. Então a gente sai daquela bolha do possível, né? Aquela bolha do será, aquela bolha do como é, e a gente começa a pisar de fato na nossa carreira, né? E ali a gente começa pelo menos foi o que aconteceu comigo, uma real transformação. O caminho a ser seguido, a estratégia a ser seguida. E por isso que eu sempre bato nessa tecla. Sofre-se um pouco no ambiente do estágio, mas a recompensa ela é importante. Você estagiou, Everton? Não? Não, eu não fiz estágio. Eu trabalhei como escrevente durante um tempo. Então eu já ingressei na carreira pública e dali eu já fiz concurso para magistratura. Mas é uma coisa interessante. O estágio, eu acho que ele conecta, né? É a ponte que liga aquilo que o aluno, aquilo que o pretendente da carreira aprende na faculdade com o mercado de trabalho. Né? Então essa ponte ali é muito interessante. Ele aprende na sala de aula e ali no estágio ele vai, de fato, ter o contato com a parte, de fato, aquilo que ele vai encarar no dia a dia. E eu na minha opinião também, eu acho que é de extrema importância também, porque além de vislumbrar, se identificar com a carreira, vai ter eu analiso isso lá nas pessoas que fazem estágio, lá conosco, eu analiso que além disso tenha a questão social que você falou. O candidato lá, o estagiário, ele vai ter ligação com o ambiente de trabalho, ele vai ter uma relação com outras pessoas, né? Ele vai ter contato com outras pessoas, né? Então ele vai é difícil você ter contato com as pessoas, não é? Principalmente aquela pessoa que é introvertida. Ali no estágio, ele vai começar a perceber como é que é trabalhar em equipe. E a questão da confiança também, né? Exatamente. Você vai, poxa, e aí, será que ele... Tem aquela síndrome do impostor, né? Se eu faço isso, o que vão achar de mim? Então, não. Então, a pessoa vai se identificando, ela vai tendo contato com a equipe e é muito importante também, porque ela vai descobrir que segmento que ela vai seguir, né? Se eu faço estágio no escritório de advocacia, eu posso me identificar com determinada área. Uhum. Eu faço estágio lá no fórum, por exemplo, no órgão público, na Advocacia Geral da União, poxa, eu posso almejar concurso público. Determinada carreira. Essa carreira. Exatamente. Eu acho extremamente importante isso aí. E é interessante, né? Eu também fiz estágio, eu fiz na escritório de advocacia e fiz também no Ministério Público. Eu digo para os alunos isso aí, foi essencial. E mesmo que você falou a questão de complementar a matéria na sala de aula, e você dá aula de processo civil, você vai saber também, acho que o Paulo passou por isso. Por exemplo, processo civil e processo penal. Se você não faz estágio, você não consegue visualizar o processo civil e o processo penal, porque ele é muito fluido. Você pega direito penal, direito civil, são coisas da vida, acontece no dia a dia das pessoas. Ele consegue vislumbrar uma legítima defesa, um contrato de compra e venda, porque ele faz isso, né? Mas processo civil e processo penal, se ele não tem a prática, é mais difícil de aprender. Porque isso é mais palpável, né? O estágio torna concreto aquilo. Você fala uma petição inicial. O cara já viu uma petição inicial no estágio. É mais fácil de ele entender uma citação. Ele já viu o mandado de citação
no processo e ele consegue aprender, né? Não, e eu acho também, pelo menos o meu ponto de vista, é que o processo ele não é apenas aquele conjunto de folhas virtualizadas ou físicas. O processo ele tem personalidade. E ele tem também uma espécie de característica própria. Então você pega, por exemplo, um processo no ambiente civil, um processo no ambiente penal, que seja um processo no ambiente tributário ou trabalhista, cada um tem a sua performance. O professor em sala de aula vai te explicar como é que ele começa, como é que ele se desenvolve, como é que ele termina. Mas esse enredo, esse alicerce todo, que aí influencia também a forma de bons contatos, a forma de você lidar com o cliente. Por exemplo, a forma que você atende um cliente num processo civil é diferente do cliente do penal, é diferente do cliente trabalhista, é diferente do cliente tributário. Então, você consegue na prática, por meio do estágio, já ir tendo essas percepções que para você vai ser fundamental. Você consegue driblar caminhos e que o seu futuro possa ser ainda mais brilhante, né? Eu acho que o estágio é isso, sofre-se, não é? Quando a gente chega no primeiro dia do estágio, não é uma situação fácil, mas o desenvolvimento ele é real. Eu tomo também levo em consideração lá, no meu ambiente de trabalho. A pessoa que quer fazer estágio, eu já começo o seguinte: você vai começar a estagiar desde o atendimento ao balcão. Nos juizados, né, as pessoas podem se dirigir até o juizado e, sem a presença de um advogado, dependendo do valor em que se pede ali, ela não precisa de advogado. Então, eu já sempre oriento ao supervisor de serviço: vamos colocar o estagiário primeiramente para ter o contato com o público, né? Porque nós trabalhamos no Poder Judiciário, nós lidamos com o público, nós somos servidores públicos, então o estagiário tem que ter ali o contato. Como é que se funciona desde o início em que uma pessoa se dirige até o balcão? Então, ali, como o Misaka falou, o que é uma petição inicial? Está começando tudo aqui. A petição inicial se inicia, o pedido inicial se inicia a partir do momento que a pessoa se dirigiu até o balcão e fez o seu pedido. A partir daqui, o processo vai criar corpo. Então, eu acho interessante o estagiário conhecer desde o momento em que tudo tem início e até o momento que chega lá, né, na hora da sentença, na hora de julgamento, né, na hora em que a pessoa, o juiz, ou o Ministério Público, o promotor, ou o defensor vai formar ali o ato primordial da situação, do processo. Acho interessante, desde o começo. É bacana. Tem que ser gradual. Eu não fiz estágio, mas eu comecei o meu trabalho no fórum, no Poder Judiciário, em 98, 99, se não me engano, trabalhando no balcão. Eu comecei ali nos antigos fichários. Não sei se você lembra, Cavazana. Sim. Fichário, você ficava ali na frente, não tinha processo físico. Rapaz, aquilo me deu uma experiência tão grande, porque ali eu vi o que era o que era o processo mesmo. O processo estava ali, tinha as fichinhas marcando, o processo está lá no escaninho tal, Então eu tinha que saber. Cara, isso me deu um suporte tão grande para eu me identificar, para eu ver, caramba, é isso que eu quero. Eu vi o processo nascendo, depois eu fui cumprir o processo, né? Não foi um estágio, mas eu já estava trabalhando, mas isso me deu uma bagagem muito grande, uma segurança muito grande. Eu acho que essa também é uma grande importância do estágio. A segurança que vai te dar lá na frente. Sim. E também na questão da própria instrução de um processo. Então, em sala de aula a gente escuta assim, testemunha, você pode arrolar X testemunhas, você pode fazer tal procedimento. Mas e na prática? Como é que eu vou escolher uma testemunha? Como é que eu vou interpretar a forma de conduzir a prova fática mesmo? Então, quem que te dá isso? É a sala de aula? Não é. Né? É o estágio, é o dia a dia. Né? Então, isso por isso que eu falo, é extremamente importante. O estágio, vocês falando aí, eu fiquei pensando, ele dá os bastidores, né? Sim. Então, às vezes você vê uma petição pronta, mas você não entendeu quais foram os bastidores daquilo ali para chegar naquela petição. A gente fala no fórum, por exemplo, eu falo para os alunos, o estágio no fórum, o estágio no cartório do fórum. Para quem quer advogar, ele é essencial, o Everton falou aí, porque o advogado entende como é que o processo anda. Exatamente. O aluno que fez estágio no fórum, ele entende como é que o processo caminha. Ele não anda sozinho automaticamente, tem alguém movimentando esse processo. E a partir do momento que você entende a maneira que o processo caminha, você pode fazer o teu processo andar mais rápido, ou você pode fazer ele não andar também, se você quiser. Porque você conhece o mecanismo por trás disso, exatamente, os bastidores, né? Exatamente, você sabe. A trilha, né?
Você sabe como... Isso é interessante. Eu tô me lembrando aqui, tá passando um filme na minha cabeça exatamente. Porque quando eu estava na faculdade, e isso foi concomitante, eu fazia faculdade e estava recém-ingressado no Poder Judiciário como escrevente. E o professor falava aquilo, e principalmente processo, né? Vamos falar em processo, porque a gente está falando em área jurídica. Eu ficava, cara, mas como deve ser difícil o processo. Eu vi aquele processo civil, aquele código de processo civil na mesa. Meu Deus, olha o tanto de artigo que está ali. Aí eu começava a analisar ali, separando o processo, falei, caramba, a coisa está se esmiuçando, ficava fácil de você compreender. É aquilo que você falou. A partir dali, o estagiário, o profissional, ele vai sabendo como é que é o caminho mais rápido, mais efetivo, eficaz, que o processo tem que seguir. Fica mais palpável. Ele auxilia, inclusive. Exato. Ele auxilia o juiz, ele auxilia o Ministério Público, não é? Quando você conhece o caminho, se todo mundo pensa da mesma forma, você entrega um trabalho melhor. Exatamente. E tem uma dúvida que os alunos sempre me perguntam, não sei o que vocês acham em relação a isso, eu devo estagiar em todas as áreas possíveis? Preciso passar Ministério Público, magistratura, advocacia? Ou eu já estagio na área que mais ou menos eu quero seguir lá na frente? O que vocês acham sobre isso aí? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei um estágio no escritório da minha família, escritório de advocacia, cuja atuação ela percorre o ambiente civil e o ambiente criminal e também alguma coisa no ambiente trabalhista. Mas, diante dessa necessidade de conhecer a estrutura em si, eu fui fazer estágio no Ministério Público. Fiquei lá por 2 anos, trabalhando inclusive em fase de conhecimento crime e em fase de execução. E aí é um outro ponto importante, a questão social, só vou voltar nesse ponto. Nos processos de execução de pena, todos nós sabemos, tem lá aquele tal de requisito objetivo para progressão e requisito subjetivo. E ali me impressionava a vida, a história daquele detento. A gente começava a observar ali, poxa, que vida que esse sujeito teve. Geralmente não tinha pai, geralmente não tinha mãe, geralmente não tinha nenhum dos dois, né? Então, o quanto eu valorizo também essa questão de entender a sociedade por meio do estágio, né? Então, são pontos que a gente muitas vezes não leva em consideração, mas para uma performance processual faz toda a diferença. Exatamente. E aí, uma outra situação que eu vislumbro é o seguinte, eu penso assim também. Cara, aí eu acho uma coisa interna, né? Quando a pessoa entra na faculdade, geralmente tem um negócio, tem uma raizinha lá que o cara fala assim, poxa, eu acho que eu estou inclinado para seguir isso. Aconteceu isso comigo. Não de eu falar assim, poxa, eu quero magistratura, não, eu quero Ministério Público, eu quero Defensoria, não, mas alguma coisa me levava à carreira pública. Meu pai era advogado, mas eu falei, cara, eu acho que eu estou me identificando com a carreira pública. Então, você perguntou, Missaca, eu penso o seguinte, eu quero ser delegado de polícia. Eu acho que a pessoa que almeja o cargo de delegado de polícia, interessante ela já vislumbrar um estágio com um delegado, para ver como é que é a função, para ele ver se ele se identifica com aquilo. Né? Eu quero magistratura. Interessante você já fazer o estágio lá no gabinete, lá no cartório. Né? Cartório primeiro, depois você pode fazer o estágio no gabinete. Eu quero fazer Ministério Público. Então eu acho que tem que ser assim, a minha opinião. Fazer um estágio em todos os segmentos, eu acho que é até praticamente impossível. Não dá, não vai ter tempo para isso. Né? Eu quero fazer mais, né? Às vezes, se a pessoa não tem aquela raizinha que eu te falei lá por dentro, ela pode fazer um pouquinho aqui, né? Eu gostei mais da carreira de Ministério Público do que aquela que é almejada da magistratura, né? Pode ser. Eu vou me inclinar para cá. Eu acho que é por aí. E tem o outro lado da moeda, que a gente também, às vezes a gente pensa só, né, por meio de um ponto de vista. O estágio é importante, te instrui e tal, mas também a gente precisa observar a importância de com quem você trabalha. Porque essa pessoa também tem que ter a noção de que o respectivo estagiário, ele está ali não é apenas para trabalhar, ele está ali para entender, para ter conhecimento da situação. Então, o estagiário em si,
se ele chega, no caso, em sala de aula, professor, eu estou há 2 anos batendo carimbo. Professor, eu estou há 2 anos indo apenas no fórum despachar, ou apenas no fórum protocolizar algo respectivo a processo físico, ou seja, eu estou há 2 anos limitado a uma estrutura. Então, aí você tem que pensar, falar, não, você precisa migrar para uma outra situação de conhecimento, né? Eu conheço, por exemplo, profissionais que tratam os estagiários como serventes. Ó, tem que fazer só isso, e não é isso. Daí a ideia também da necessidade de você conhecer outras, porque senão a pessoa, ela simplesmente se dissolve ali, né? Fala, vai ser isso, eu não quero, né? Eu acho que são 2 pontos que você toca aí que eu acho bem interessantes. Quando você, às vezes, o aluno ou a gente mesmo, o estágio que você está fazendo é bom, qual que é o parâmetro que o aluno usa para falar que o estágio é bom? Primeiro, se é remunerado ou voluntário. Segundo, qual instituição que ele está fazendo o estágio. E, na verdade, é o que você falou. Eu acho que o estágio ele é bom ou ruim a partir do momento do profissional com que ele está fazendo. Se o profissional entende que o estágio ele é uma via de mão dupla, ou seja, o estagiário está lá para aprender e, ao mesmo tempo, ajudar o profissional, né? Então, o profissional ele tem que se empenhar em ensinar o estagiário e, em troca, o estagiário ajuda ele. Acho que esse é o sinalagma aí do contrato de estágio. A remuneração é um segundo plano. Se vai receber, lógico, se é um estágio remunerado, melhor, né? Mas se for voluntário e ele está aprendendo, eu acho que ainda é melhor do que um estágio remunerado em que ele não está aprendendo, como você falou. Exatamente. Porque o intuito do estágio é o aprendizado, não é a remuneração. A remuneração do estagiário vai acabar no 5º ano. Na hora que ele deixar de ser estagiário, ele perdeu a remuneração. Se ele não aprendeu nada durante esse período aí, não valeu de nada o estágio. O famoso camelar, né? Tô lá só camelando, só tô fazendo serviço ali de braçal, digamos assim. E aí, às vezes, você consegue estabelecer nessa relação de estágio uma boa performance, então o sujeito passou por todas as fases, ele está pronto, vamos assim dizer, né? E aí ele vai falar o quê? Olha, agora eu preciso seguir o meu caminho. E muitas vezes os nossos colegas falam assim, eu ensinei o cara 2 anos, agora que eu vou colher, ele vai embora. Mas faz parte disso, faz parte. Então, a gente tem que estar ciente com o que pode acontecer. Isso aí é uma situação que envolve também aí uma atitude do profissional, né? Fala, poxa vida, às vezes o cara fala, eu não vou ensinar o que eu preciso ensinar porque eu sei que eu vou perder o estagiário. Exato. É sacanagem, né? Ou vou ter um concorrente direto aí. Mão de via, é uma via dupla. Fala, cara, você me ajuda que eu te ajudo. Claro, né? claro. Só de um lado não dá. Claro. E eu acho assim, muitas oportunidades hoje, né? A gente observa aí muitos órgãos já com essa forma de pensar, órgãos públicos, inclusive, remunerando. Antes a gente não tinha tanto acesso a estágio, era mais assim, o amigo do amigo que chama, porque tem uma espécie de confiança e tal. Hoje não, a gente tem órgãos definindo carreiras de estagiário, o setor privado entendendo também o que é estágio, né? O que facilita para os nossos alunos aí, eu acho que é isso. E tem esse problema, né? Toda vez, por exemplo, eu costumo aí sempre anunciar, quando algum juiz, ele pede vaga de estágio, eu sempre costumo anunciar para os alunos. E invariavelmente, a primeira pergunta que vem dos alunos é remunerado? Porque essa lógica nossa de que tudo tem que ser remunerado, quando muitas vezes você precisa, vamos dizer assim, não ganhar agora para ganhar lá na frente, né? O estágio ele não é remunerado, não, mas se você está aprendendo, você vai passar na OAB lá no 5º ano, você vai sair na frente dos outros, assim que você se formar, você já está advogando, você já está ganhando dinheiro. Tem o vínculo social, você já está no meio do vínculo social. Você já conhece vários advogados, conhece o fórum, não é? Então, quer dizer, isso é remuneração, me parece, do estagiário. A remuneração financeira é um plus que vem aí. E se tiver, ótimo, né? Se tiver, excelente. Se você conseguir unir, né, esse útil ao agradável, excelente. É o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre o melhor dos mundos está acessível para todo mundo. Exatamente. Vai sofrer, hein? Vai sofrer. Então, mas, pelo menos na nossa fase, né? A gente ainda pegou a fase de processos físicos. Poxa, eu ia todo dia no fórum, levava pelo menos uns 20 processos e trazia prazia pelo menos uns 20 processos. Isso era braçal. Isso era braçal. E a gente fazia sorrindo, né? Hoje... Mas que eu falei, tem que começar assim, baldeando o processo, pra você ver, tá vendo? Você tá levando o processo lá. Tem toda uma sequência. Cara, mas eu quero já trabalhar direto com o juiz fazendo. Calma. É que eu falei, vamos começar. Você não tá nem pronto pra isso.
O pessoal no primeiro ano ele já quer fazer sentença, Já quer quer fazer razões recursais para xingar o juiz, né? Pensa que é fácil, né? Pensa que é algo... Não é? Vamos devagar. Até o Marcelo falou que, cara, primeiro você tem que saber andar, para depois você começar a correr. Isso. Então vamos lá, começa, porque eu falo, tem uma etapa a ser seguida. Vai lá, vê no balcão, olha, atende, tem um contato, relação intersubjetiva, pau. Aí aos poucos você vai migrando. A grande certeza, talvez já encerrando esse ponto, é o seguinte, e aí eu vou passar a minha experiência, acredito que é de vocês. Se você fez um bom estágio, se você foi coerente, se você foi responsável, se a faculdade te deu bons alicerces, a chance de um bom profissional ela é quase 100%. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa passar. E aí, assim, já para encerrar, por conta do adiantado da hora, mas quando eu falo de estágio, os alunos, eu percebo alguns alunos uma angústia. Porque tem muitos dos nossos alunos aí que eles têm que trabalhar o dia inteiro. E aí eles não têm tempo para fazer o estágio. Aí quando a gente fala da importância do estágio, ele fica desesperado, porque ele fala, putz, e eu que não consigo fazer estágio, então eu vou ser um lixo de profissional. O que vocês têm para falar para essa pessoa aí que não consegue fazer o estágio durante a época da faculdade? Como é que ele pode suprir um pouco isso aí? Eu acho que hoje a gente encontra ferramentas das quais a gente não consegue suprir 100%, mas a gente consegue compatibilizar, né? Então a gente pode observar na prática já a existência de estágios no ambiente remoto, né, algumas empresas contratando no ambiente remoto, as próprias instruções, né, nas plataformas jurídicas relacionadas à prática, né? Hoje você tem acesso à leitura de processos no ambiente virtualizado, né? Então, repito, não vai ser a mesma coisa, mas você consegue, dentro do possível, né, seguir um caminho, né, de instrução técnica via estágio de forma não presencial, por conta do pagamento. E a gente sabe que isso é a realidade de muita gente, né, Misaka? Infelizmente, o nosso ensino universitário, ele ainda caminha em alguns pontos que a gente precisa suprir. Um deles é exatamente esse. E as próprias faculdades, no caso, a Unisalesiano, também fornece, né, aos alunos essa possibilidade de estágio num ambiente de um curto prazo, né, porque precisa otimizar as pessoas, mas que dê experiência, assim, aos nossos alunos. Eu também acho isso aí. Eu acho que... E vai de cada um também, né? O cara tem que ter... não conseguiu estágio, eu trabalho, eu sou pai de família, sou arrimo, não dá para fazer estágio. Depende de você. Eu falei, cara, então eu vou me esforçar. Eu não consigo fazer o estágio, mas eu vou me esforçar aqui para suprir aquilo. Sim. Então eu não acho que não vai ser o calcanhar de Aquiles, não. Depende de você, cara. Você tem que se esforçar e vamos nessa. E outra coisa, né? Se o seu caminho lá em cima tá traçado, eu acredito nisso. Sim. Se o caminho tá traçado, faz um esforcinho, trabalha que vai dar tudo certo. Não vai ser a ausência do estágio que vai te deixar na mão, não. Né? Tenha fé e toca o pau que vai o seu exemplo, né? O seu exemplo, que não fez um estágio específico, mas conseguiu chegar na carreira. O meu exemplo, que consegui fazer, né, o estágio, o próprio exemplo do Misaka, ou seja, entre nós aqui temos os bons exemplos. Há vários caminhos possíveis, né? E às vezes é essa história aí de que o cara faz o estágio 5 anos e não aproveita uma hora do estágio que ele fez. Tá nada. E o cara que foi lá assistir uma audiência no fórum, assistiu um júri, talvez aprendeu mais do que o cara que ficou 4 anos fazendo estágio, né? É a qualidade daquilo que, depende de cada um. Ele aprende. Aqui a gente tem, o Paulo falou, o Fábio veio aqui também já falar com a gente, a delegacia escola, que é um baita de um estágio aí, que é muito parecido com uma delegacia realmente. O Fábio falou mesmo que é idêntico ao flagrante da delegacia. Então, tem N maneiras aí para aprender, como a gente colocou, né? Exatamente. Acho que é isso, né? Então, pessoal, encerramos aí mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Fiquem todos apreciando esse episódio, curtam o nosso canal aí e fiquem atentos ao próximo episódio, tá bom? Até mais. Valeu. Valeu.